Por que creio na imortalidade da alma, Sr. Oliver Joseph Lud? Coloque o 4. Exemplo de colóquios recentes sobre a vida póstuma e uma pequena prova de identidade. Quando a morte atinge uma pessoa, pode-se supor que a sua parte mortal perece, enquanto que a sua parte imortal se retira. A aproximação da morte, sã e salvo. É indiscutível que a alma é imortal e imperecível, que as nossas almas viverão efetivamente em outro mundo. Fede de Platão. Introdução. O caso que vou narrar é um aspecto diferente, apenas o relato de uma das minhas palestras com Raymond a respeito do além e as condições póstumas. Essa conversa se refere ao auxílio que os espíritos podem ocasionalmente dar-nos, auxílio mútuo que costuma ser assim estabelecido entre eles e os vivos. Certamente que tais colóquios verificam a colaboração daquele que disto estou certo, é o meu velho amigo Frederick Mears. É dele que Raymond aprende tantas coisas e é com ele que trabalha como uma espécie de assistente. O mesmo Mears intervém de tempos em tempos para explicar ou desenvolver alguma frase. Antes de fazer o relato de uma parte da conversa que segue, cumpre-me explicar uma coisa. Eu sabia que Mears, quando vive na Terra, se interessava pela ideia de ajuda mútua na comunicação através do véu, e que por uma ou duas vezes fizeram alusão a um texto do capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, onde se lê: sem nós eles não se tornarão perfeitos. Algumas vezes ele os citava de acordo com o texto em latim da Vulgata, no decurso de Mears, com o fim de saber o que ele diria. Feda agia como uma conversa. Julguei exata a ocasião para citar esse trecho a controle, e não era fácil fazer ele transmitir alguma coisa estranha. Ela transmitiu os sons da linguagem o melhor que podia, mas me parecia provável poder Mears compreender melhor uma das minhas próprias palavras. Perguntei-lhe se escutava, depois me referindo à recente conversa nossa. Eu lhe disse: creio que eu deveria dizer em voz de não, segundo certa versão. Foi-me dito que Mears fazia um sinal com a cabeça para indicar que compreendiu que pronunciava algumas palavras que Feda misturava, de modo que, apesar de tudo, fui induzido a escrever algo como Rubens in hora. Mears respondeu: não estava direito, porém não modifique coisa alguma. Evidentemente com a ideia de que eu corrigiria mais adiante. Passadas 2 ou 3 semanas, ao ler as notas que estavam sendo datilografadas, veio-me a ideia de que talvez ele fizesse alusão ao texto da passagem da Epístola dos Hebreus. Não me lembro do texto, fui procurar lá. As palavras que o procede são: Deus preparou algo de melhor para nós. A passagem continua: a fim de que sem nós eles não possam tornar-se perfeitas. Escrevi ao meu amigo Dr. Rendall, antigo provisor da Carter House, para lhe perguntar se na Vulgata havia algo capaz de elucidar a grosseira tentativa de Feda, o guia espiritual, de interpretar as palavras de Mears. Ele me sugeriu as palavras nobles meliora, que pensava bem poderia ser a rápida recordação de Mears das principais palavras do texto. Das principais palavras do texto, quer dizer coisa melhor para nós, porque, ainda que seja empregada a singular melius aliquid na versão autêntica, igualmente correto é o emprego do plural. Em suma, estou disposto a admitir que a sua sugestão é boa. Não insiste e não me baseio nele, mas é um exemplo da maneira empregada algumas vezes por Mears. Assim, quis ele provavelmente indicar haver compreendido a frase latina que, a despeito de sua grande simplicidade, era ininteligível para Feda, bem como para Raymond. Do que estou certo, é igualmente ininteligível naturalmente para a senhora Leonard em estado de transe. Como sequência a este episódio comparativamente sem importância, citarei agora um trecho da conversa
que a ele se refere. Por este meio, aproveitarei a ocasião para mostrar as nossas palestras com o além. Não se limita aos afazeres domésticos e outras ninharias, mas que frequentemente tratam de assuntos mais elevados e mais generosos, de espaço a espaço. Acrescento um comentário entre aspas, mas de outro modo deixo o relato tal qual foi feito. Feda é o controle ou o guia da senhorita Leonardi, e ainda que seja menos infantil que a outrora, ainda é algumas vezes divertida em sua graça e responsabilidade. Difícil obter dela informações sérias, e é esta a razão porque Mia geralmente prefere o sistema de mesa falante, mais lento, porém mais preciso, método empregado de tempos a tempos com a senhorita Leonardi. O nome que Feda aplica a Mears é Senhor Fred. Às vezes o Raymond afetuosamente o chama de Tio Fred, porém com mais frequência, especialmente no começo, de Senhor Mears. Glade Osborne é o seu nome completo, a média. E Fed era uma índia americana que desencarnou mocinha, que agora é guia dela. Compilação das notas da sessão da senhorita Leonardi, em data 16 de setembro de 1927. Fica entendido que Fed é a pessoa que fala, que transmite o que eles dizem e que muitas vezes se exprime na primeira pessoa, às vezes cede lugar a outro controle, outro espírito que diz algumas frases após algumas observações relativas ao projeto. Ela diz que, segundo Miss, um dos meus livros prestes a aparecer conteria algumas experiências psíquicas, não apenas experiências antigas, mas algumas novas. O J.L. Ben deseja publicar algumas palestras que mantive com ele e o Raymond. Resposta: sim, não só como provas, mas também do ponto de vista de seu interesse geral. J.L. E o que eu desejaria fazer? Resposta: tenho muitas provas que são satisfatórias. Já agora se desejo saber o que fazemos, como vivemos e o que pensamos das coisas que vos interessam. E assim por diante. É nossa ideia do livro. Raymond diz: pergunte-se muitas vezes se dissemos algo de interessante. Dissemos que sempre nos limitamos a dizer: achareis uma fotografia que nunca vistes na gaveta de uma escrivaninha. Aqui Fed interrompeu para dizer como é que ele fala que mal é. Já estão fartos de cofres desconhecidos de fotografias. Agora querem saber e conhecer as nossas ideias e as nossas vidas. E que até ponto podemos ajudar os que vivem na terra. Não nos direis grandes coisas. Resposta: falta tempo. JL: verdade, eu já desejaria mais algumas sessões com a senhorita Leonardi. Eu só havia feito duas ou três sessões durante o ano. Resposta: eu desejaria fazer-vos ciente de uma coisa: até que ponto e como nos é permitido ajudar a gente aí da terra, é nos permitido auxiliar-vos por todos os meios que não afetem o vosso livre-arbítrio. Se percebermos que tendes o desejo de cometer um erro, não nos será permitido atirar-vos pela escada abaixo para quebrar-vos a perna. Impedir assim consumeis o erro. Isto seria afetar o vosso livre-arbítrio. Não nos permite hipnotizar-vos e fazer-vos assim mudar de intenção, mas podemos sugerir-vos algumas coisas, recordar-vos certas condições, esperando que mudeis de resolução. Não podemos, contudo, forçar-vos a isso. A evolução do espírito é toda a razão de ser da vida. Isto é simples. Pergunta-se por que isto, por que aquilo. A razão de ser da vida é o desenvolvimento do espírito. O livre-arbítrio é o fator admirável que permite ao homem escolher entre o bom e o mal. Não podemos escolher em seu lugar. Isso porque não gostamos de constranger-vos e dizer aos assistentes de uma sessão o que deviam ou não fazer. JL: sim, mas às vezes estáis mais bem informado de que nós e podeis ver no futuro. Resposta: sim, mas durante todo esse tempo nós vos levaremos ao bom caminho, sem vos forçar, desde o modo em que vós que estáis na terra o escolheste, permitindo-nos ajudar-vos por todos os meios possíveis. Também querem que lhe demos uma ideia clara e precisa de nosso meio. Raymond diz: não nos será preciso muito tempo para fazê-lo. Agora eu quero fazer uma breve alusão a alguma coisa. Refere sem dúvida que é algo que eu sugeri inteiramente hipotético. No momento de uma sessão precedente, como no meio possível de explicar sua apreciação de árvores e outros objetos,
existirem do outro lado. Pensaste que o nosso mundo é provavelmente igual a vós, observando deste outro lado outra visão dele. Sim, JL, sim, é assim. Raymond, visto ser o nosso mundo tão diferente do vosso sob certos aspectos, um pouco difícil é considerá-lo de baixo desse ponto de vista, mas estou perfeitamente de acordo convosco acerca de um ponto que parece condizer com a vossa teoria. E ele, tudo que é necessário ao homem, tudo que o homem faz seu, por assim dizer, possui um duplo etérico. Nós vemos esse duplo etérico. Exemplifiquemos como uma cadeira. Pode acontecer que a cadeira que veio em vossa casa, a vossa cadeira material é a cadeira que vemos aqui, que é a cadeira etérica, seja de fato a mesma cadeira. Todavia a cadeira etérica parece estar conosco. Já sabeis do espanto dos espíritos comunicantes, principalmente os recém-desencarnados, quando tornam a encontrar a mesa, a cadeira ou o quadro que estimaram na terra. Vós o suporeis como sendo os mesmos vistos de um outro lado. JL, estáis de acordo? Pergunta Raymond. Papai, é justamente nisso que está para mim a dificuldade de dizer se estáis errados ou tens razão, porque o espaço e o tempo tão pequeno de significação tem para nós comparativamente com o que são para vós. Porém, muitas coisas sugerem que tens razão. O que o tio Fred diz é que condições mentais e desenvolvimentos espirituais diferentes podem negar a ilusão do espaço e do tempo. Exato, diz ele. O importante em cada sentido é verdade que isto cria uma distância. Parece-me sempre eu que comecei por viajar. Quando os deixei, parece-me que eu deveria percorrer certa distância para o reencontrar. Eu tinha a impressão de que deveria deixar nosso lugar para o lugar em que vocês se achavam. Agora fala o Sr. Fred. A Raymond diz: sim, jovem, isto é perfeitamente exato, mas não percebeu você que era sua maneira de ver que fazia toda a diferença? Pergunta. A distância agora não lhe parece tão grande, agora não a percebe. Quando voltou, ficou impressionado com o começo da sua nova vida, lhe parecia que revivia em novas condições. O seu espírito estava persuadido de que se tratava de um novo estado de coisas, de um lugar distante daquele que você veio. Assim, quando pensava na casa de seu pai, ele lhe parecia essencialmente diferente. Foi preciso que vença o sentido da distância. A razão pela qual não percebe mais a distância é que agora já atravessou muitas vezes o abismo ilusório. Raymond: sim, papai, deve ser assim, mas eu não posso ver as coisas inteiramente como o tio Fred e dizer que não haja nenhuma distância entre o vosso e o nosso mundo. Contudo, o tio Fred crê que ela não existe. Talvez mais tarde eu possa pensar e ver precisamente como o tio Fred. Notai bem que não tenho a pretensão de dizer que ele não esteja com a verdade, mas não vejo inteiramente do mesmo modo. JL: pois bem, Raymond, vale agora formular uma pergunta. Suponho que contempla a forma etérica de qualquer objeto material. Prego um machado e corto em pedaços. O que acontecerá à forma que você observa? Pergunta Raymond: papai, isto muito dependerá, e é bem importante, de vossa atitude mental no momento em que destruís o objeto. E esclareceu ainda, dizendo que se tratar de um objeto de estimação, a forma etérica poderá ainda subsistir, mas se o objeto for destruído em consequência de um mau humor ou aborrecimento provocado pelo objeto, esse desaparecerá no éter geral, em forma que no éter que ainda não se moldou, que ainda não recebeu a vida, pode-se modelar o corpo etérico de uma coisa, de um piano, de um relógio, de uma mesa, amando, gostando da sua companhia. Assim lhes imprime uma espécie de vida etérica, se lhe dá o molde mental, a forma etérica dele. JL: uma espécie de materialização às avessas? Pergunta Raymond: algo de semelhante. JL: quer dizer que não vê as coisas materiais a menos que nelas pensemos? Pergunta Raymond: papai, nós não vemos as coisas materiais. Quando dissemos que fazeis tal ou qual coisa, é porque os vossos pensamentos nos orientam. Podemos ir ao teatro convosco e gostar do espetáculo, mas suponhamos que ali estivesse bem aborrecidos, que não acompanhasse a peça. Logo teríamos feito triste ideia dela, a menos que observássemos a força do pensamento de alguém perto de nós. JL:
Quer dizer que vocês, por meio de nossos olhos, pergunta, veem por meio de nossos olhos, Raymond? Sim, podemos fazê-lo, mas devo dar uma explicação. Podeis compreender que não só vemos as coisas por vosso intermédio, mas por causa de vós, pergunta. Provavelmente, na mediunidade, é difícil explicar por meio, Feda. Já sabeis que uma parte de vós pode ver sem que os seus olhos registrem o que vem. Ver sem ver. Alguma parte de vós deve registrar as coisas, mas a outra não. Algumas coisas roçam a mente consciente para passar ao subconsciente. Não deixam nela nenhuma impressão, porém nós podemos utilizar sua impressão subconsciente das coisas. JL. Do mesmo modo, creio que vemos as coisas espirituais por vocês e por causa de vocês, Raymond. Precisamente, papai, é justamente a mesma função. Quando viveis conscientemente em contato conosco, as nossas vidas tornar-vos capaz de colher em certas fontes conhecimentos que pertencem ao nosso plano. Queremos que procureis ver e ouvir as coisas do nosso lado, assim como fazemos com o vosso. Tanto melhor poderdes fazer, tanto mais subires. O Sr. Fred diz: é verdadeiramente achar que Deus por nosso intermédio. É verdadeiramente achar Deus por nosso intermédio. Não quero dizer que não o acharei diretamente, porém o caminho mais direto para chegar a Deus é talvez por meio de nós. Podeis ir diretamente a quem quer que seja, pergunta. Há sempre uma série de etapas entre vós e a nossa meta. Se Deus é o vosso fim, podeis atingir por nosso intermédio. Em minha opinião, é um dos melhores caminhos. Sinto que quanto mais vós, habitantes da terra, fazeis uso da vista e do ouvido, tanto mais somos capazes de ver em vosso plano. Quanto mais o seu alcance for aumentado, tanto mais nos ajudareis a estender o nosso. JL, vou então dizer, Raymond, agora que Feda não compreenderá, e que você não o compreenderá também, mas o Sr. Fred entenderá. Se ele me ouvir, ouve-me ele? Resposta: Raymond, sim, ouve. JL, muito bem. Pois Raymond, ele está de acordo e pronuncia palavras estranhas, como alguma coisa, ora. Sacode a cabeça e diz: não inteiramente exato. Ele crê que é muito importante que as duas vidas, a psique e a física, sejam entrelaçadas muito conscientes, e que o que em certo sentido aumentará a vida etérica no plano físico. Diz para vós que é verdadeiramente desejável aumentar o que chamamos de vida etérica, mas aprofundamos mais aprofundando, mais entendemos a vida etérica na Terra. Mas mais a apreciamos, mais avaliamos, mesmo que seja de uma cadeira ou de uma mesa. Menos nos mergulhamos no pântano da vida animal e física. Temos ocupado de tal modo com o aspecto simplesmente animal e físico da vida que nos esquecemos da parte etérica. Quando compreendemos o valor etérico das coisas, não seremos mais obsidiados por aspectos materiais como dinheiro. Sinto que poderemos lançar uma herança de melhor saúde e futura geração quando compreendemos o éter. JL, Mirs, a vida física não é um pântano. Resposta: não. Quando compreendermos melhor o éter, saberemos apreciar melhor a ordem física e material, o vosso corpo, a vossa beleza, tudo que é físico, mas não ficareis submersos nem vencidos por ele, e então sabereis apreciá-lo em seu justo valor. O lado temporário da vida pode ser muito belo. Não quereis perder, no sentido material da vida, um dos nossos filhos, não é? Pergunta. Mas quando virdes ao lado etérico do nosso filho, quando virdes o lado etérico do vosso filho, ou de outra pessoa, já considerareis de outra forma a vida na terra. Não se deve nunca desprezar a ordem material. Compete-nos sim torná-lo tão belo quanto possível e apreciá-lo tanto quanto pudermos. A conversa tomou em seguida outra feição e breve terminou. Não preciso dizer que considero essas palestras como um debate entre amigos em que ninguém é infalível. Embora alguns estejam mais bem informados do que outros, não se deve considerá-los como oráculos. Porém, bastas vezes são sugestivas, tudo tendência para muita fé e informação obtida do outro modo, que não pelos nossos próprios esforços, deve ser desaprovado. Isso pode ser demonstrado pelos exemplos da antiguidade. Classe 5, oráculos, notas relativas à casa antiga de consultar oráculos.
Permite-me terminar a citação destes exemplos de fenômenos mentais diversos, recordando aos meus leitores alguns casos familiares e antigos de prática de adivinhação, e particularmente um caso de excelente prova, imaginando para um homem que adquiriu um pouco de sabedoria de Solon, ao mesmo tempo em que a prosperidade material. Designá-lo-ei pelo nome de uma tentativa antiga de pesquisa psíquica. Diz-se, às vezes, de passagem, que a ciência psíquica é muito antiga e que não é verdade. Mas os fenômenos psíquicos são tão antigos quanto a humanidade. A ciência mesmo é comparativamente nova. E a pesquisa psíquica é mais nova ainda. Todavia não era desconhecido dos antigos. O rei Saul fez uma boa experiência quando procurou sob o anonimato certo médium. Embora a mensagem obtida não fosse encorajada, o médium, uma boa pessoa que se ocupava de seus cuidados corporais, insistindo para que ele fizesse uma refeição, temia primeiro transgredir uma lei recentemente promulgada e obter assim uma manifestação mais forte do que esperava. Os casos de consultas a videntes domésticos ou médios são inumeráveis entre os reis israelitas e parece que essas consultas deram muitas vezes bons conselhos. No período clássico, os casos de socorro às práticas ocultas eram comuníssimos. A notável experiência de Creso, rei de uma grande parte da Ásia Menor, comprovando o valor dos oráculos, alguns talos seriamente, é bastante boa para satisfazer a Society for Physical Research, supondo-se que a narrativa feita por Heródoto seja exata. Cita apenas um extrato de um velho exemplar da Light. Creso enviou mensageiros a 6 oráculos diferentes, sem dúvida os melhores e os mais famosos do seu tempo. Ele se achava disperso em todo o mundo conhecido, da Grécia Norte até a longínqua Líbia. Os mensageiros foram enviados por caminhos diferentes, Creso tendo a intenção de pô-los à prova, caso em que ficaria sabendo se eles diziam a verdade. Mandou perguntar-lhes se poderia arriscar-se a fazer a guerra aos persas. Enviou seus mensageiros para experimentar os oráculos de uma forma tal que, contando os dias de seus partidos de Sardes, sua capital, deviam todos consultá-los no 100º dia seguinte, perguntando-lhes o que fazia Creso em tal momento, trazendo por escrito a resposta de cada oráculo. Heródoto nos diz que ele não conhecia as 6 respostas, a não ser a de Delfos, que foi dada pela célebre Pitonisa. Falando em estado de transe, acrescenta, entretanto, que outra pessoa satisfez a Creso, a do oráculo de Anfiaraus em Oropes, na Ática, mas preferiu a resposta de Deus, provavelmente porque era mais clara. Essa profecia delfítica se tornou famosa e Heródoto a cita escrita tal qual em versos herméticos. Conheço o número de grãos de areia, a extensão do mar, compreendo os mundos, escuto aquele que não fala. O sabor da tartaruga de concha dura, cozinhada no bronze com a carne de carneiro, aguça meus sentidos. O bronze é posto por baixo e o bronze é posto por cima. A prova proposta por Creso foi bem imaginada e precauções especiais tinham sido tomadas. Os mensageiros receberam ordem de fazer suas perguntas no 100º dia seguinte às suas partidas, e cada um deles levava a mesma pergunta, e essa pergunta era: que fazia Creso naquele momento? Pergunta. Evidentemente, tal intento, se foi devidamente executado, impediria qualquer conluio e ainda leitura de pensamento da parte do oráculo na mente dos mensageiros. Esses a ignoravam completamente. A leitura de pensamento estava fora de causa. É possível que o próprio Creso não tivesse decidido ainda o que fazer, pois verdadeiramente inquieto tinha tido a sabedoria de não decidir até os últimos dias. Ele procurou o que seria impossível de descobrir ou de adivinhar em um dia pretendido. Cortou em pedaços uma tartaruga e um carneiro e o fez cozinhar junto de um caldeirão de bronze com uma tampa de bronze. O resto, como todo mundo sabe, não foi tão feliz, pois Creso então se fiou imprudentemente no oráculo. Enviou uma segunda pergunta a propósito de sua projetada invasão da Pérsia. Recebeu uma resposta suscetível de dupla interpretação e agiu a pior, com resultados desastrosos. Seu vencedor Ciro enviou, antes de sua execução eminente, citar Solon. Seu vencedor Ciro o enviou. Seu vencedor Ciro o ouviu antes de sua execução eminente,
citar Solon: não chameis nenhum homem de feliz antes de estar morto, e magnânimo lhe poupou a vida. Capítulo 5. Métodos de comunicação ou mediunidade. Parece necessário insistir em que a conformidade com as conclusões do senso comum por meio da filosofia escolástica não basta por si só para tornar o hipótese absurdo ou insustentável. McDougall em Bode and Mind, página 363. Somos atualmente testemunhas do desenvolvimento do mistério principal da vida humana sob novas condições, com o início de observação mais completa do que nunca. Temos um espírito utilizando um cérebro. O cérebro humano, em última análise, é um arranjo de material especialmente adaptado para ser manipulado por um espírito. Mas, enquanto governado pelo espírito atual, o seu funcionamento é geralmente mais fácil para permitir a observação do mecanismo. Agora podemos observar um espírito não acostumado a um instrumento ali, se instalar e estudá-lo. F.W. Mias em Humane Personality, página 254. Uma das razões pelas quais as pessoas acham que é difícil acreditar na mediunidade ou a pretensão de provirem dos médios é que elas não podem fazer nenhuma ideia do seu processo, de modo que isso lhe parece estranho e impossível. Todos os testemunhos relativos à realidade das coisas são bem consideráveis e aumentam de volume rapidamente. Os que fizeram experiência falam delas como sendo bastante simples e natural. O hábito só basta para nos acostumar gradualmente a comunicar com os mortos, como já nos acostumam a conversa habitual com os vivos, porque se fizermos a análise do processo da conversa habitual, nós descobriremos aí traços tão bizarros como aqueles que encontramos na literatura chamada espírita. Com o fato de esclarecer isso, peço aos meus leitores ou aqueles que experimentam essa dificuldade que estudem a natureza de nossas ações normais, particularmente essa parte familiar de nosso organismo que rege a atividade recíproca da inteligência e da emoção. Examinemos, pois, o que sabemos todos, mas também o que poucos talvez saibam a respeito dos métodos usuais da comunicação mediúnica. Métodos da comunicação geral. A experiência comum da humanidade mostra que cada indivíduo é composto de um corpo e de um espírito. Um espírito para o entendimento e a concepção, e um corpo para a recepção de um estímulo e a execução das intenções. Sabemos também que é por esse nosso corpo que reagimos sobre o universo material que nos cerca, os nossos pensamentos e as nossas vontades são impotentes e ineficazes, a menos que uma parte do nosso corpo seja posta em movimento. A nossa atividade corporal consiste e se resume na contração muscular. O resultado dessa contração é primeiramente o movimento dos nossos membros e em seguida tal porção de matéria terrestre. São muito pesada, muito fortemente fixa, que está em contato conosco. O movimento da matéria é um conjunto ou de uma porção de um objeto material, eis que podemos realizar e não mais realizamos na esfera física. Se pusermos em movimento uma porção somente de um corpo sólido, nós o submetemos a uma tensão que pode ser elástica. Esta pode exigir um esforço contínuo para a sua conversação, para a sua conservação. Ou, se a matéria for plástica, pode dar em resultado uma distorção permanente dela. Se pusermos em movimento uma porção material isolada, esse movimento continuará por causa das suas propriedades materiais até a paralisação proveniente de sua resistência. Tudo o que fazemos no plano físico pode se resumir como movimento e, por consequência, como reajustamento da matéria. Todo o efeito ulterior resultante do movimento, quer seja a atenção de um impulso, um incêndio, um edifício, produção de um ruído, geração de uma corrente elétrica ou a germinação de uma semente, é causado pelas propriedades componentes da matéria sobre as quais não temos nenhum controle.
Um acontecimento pode ser imaginado ou arranjado por nós, mas não podemos atingir o nosso fim serão dispostos de porções convenientes de matéria, de modo a permitir suas propriedades agir como desejamos. A produção verdadeira do resultado não cai, de modo algum, sob o nosso poder direto. Nossa ação sobre o mundo físico limita-se ao início ou à regularização dos movimentos, empregando a energia que de outro modo se perderia. Podemos guiá-lo nas direções desejadas e, por meio dessa direção física, executaremos com uma diversidade espantosa de esforços. Primitivo e diretamente, portanto, estamos limitados à intervenção muscular. Pelo lado receptivo, não estamos tão limitados, pois que somos dotados de certos órgãos de sentidos que anos permitem apreciar os agentes físicos que chamaremos de som, luz e calor. Tanto quanto apreciamos o simples estimulante do movimento da força, podemos receber impressões pelos nossos músculos, que é a nossa pele em geral, mas as recebemos também pelos órgãos especializados dos nossos sentidos. Qualquer agente físico supraexcitado pode ser empregado para o fim de comunicação elementar. Tudo o que temos a fazer é agir sobre a matéria. De modo que as variações e flutuações sejam aplicadas sobre a intensidade de tais agentes, pois que, aliás, como se sabe muito bem, os nossos sentidos não reagem a todo fenômeno que se processa de um modo perfeitamente uniforme. Só sabendo apreciar a modificação, podemos fazer sinais por variação de som, luz ou temperatura, bem como por mudança de movimentos ou de pressão. Ainda que o método utilizado a temperatura não seja ao que sei atualmente usado, exceto talvez de tempos em tempos por um prestidigitador. É perfeitamente possível que alguns de nós possam responder ao pensamento direto, mas isso não é ainda um método de comunicação e praticamente podemos dizer que, se queremos comunicar com os nossos companheiros claro e inteligentemente, é preciso fazer mais do que pensar as ideias que desejamos enviar. É preciso dizê-los ou escrevê-los e, com esse fim, empregar um cérebro e um mecanismo nervoso para pôr em ação certos músculos. Em outros termos, é preciso governar a máquina corporal de modo que ela seja impelida a fazer sinais convencionais em uma folha de papel ou bem produzir vibrações na atmosfera de um modo previamente estabelecido chamado linguagem. Escolha essa com relação aos ouvintes sempre que o conhecimento do orador lhe permite usar os numerosos códigos convencionais. Estamos de tal forma habituados a esse método de comunicação oral pitoresca que ele nos parece não só natural, mas inevitável. Todavia não é verdadeiramente um processo simples, porquanto tanto mais se o analisamos, quanto mais ele nos surpreende. Um pensamento ou a emoção, quando transmitido, deve forçosamente tomar a forma de uma vibração atmosférica ou etérea. Atmosférica, se meios acústicos forem empregados, como a música ou a palavra. Etérea, se o meio óptico for empregado, como pela escrita ou a pintura. Podem existir ainda outros intermediários, tais como uma vibração elétrica, por exemplo, no caso de um fio telégrafo, intervindo como parte de um mecanismo transmissor. Toda a operação é singularmente mecânica, mas deve notar que cada caso é preciso interpretar mentalmente o fenômeno físico antes de sua terminação, pois de outro modo o esforço oratório ou qualquer outro se perde, transformando-se em uma pequena quantidade de calor. O poder de percepção dos ouvintes ou dos leitores eventuais depende primeiro de sua vontade de permitir o estímulo físico agir sobre os seus órgãos. Em segundo lugar, depende do seu conhecimento do código. E em terceiro lugar, da extensão de sua própria faculdade simpática e interpretativa. Cada uma destas três condições é essenciais a fim de que um estímulo físico possa parecer como uma ideia, ao passo que, olhando do ponto de vista da pessoa transmissora, o processo de comunicação consiste na entrada em ação e na direção do mecanismo corporal que é munido para representar sua atividade mental sob a forma desejada. Nossa familiaridade com a operação não deve iludir-nos quanto ao seu caráter notável e maravilhoso quando refletimos sobre a verdadeira natureza da palavra, da escrita, da produção artística, consideradas somente do ponto de vista de sua natureza física inteiramente surpreendente, que as ideias e as emoções possam ser transmitidas de tal maneira. Sem dúvida é preciso encarar o processo como sendo principalmente de natureza mental, visto que a parte do código conhecido e a inteligência, quase todos os instrumentos podem ser utilizados como veículo de comunicação. Um diafragma de telefone pode captar
Espantosamente, toda a complexidade das vibrações indispensáveis à palavra articulada ou ao toque em uma orquestra. Os sons de cada instrumento são reproduzidos. Um alavanca fazendo o seu tic-toc com uma repetição monótona, fala o operador telégrafo com uma voz clara e certa. Pode-se transmitir ordens ou informações de uma grande importância com uma bandeirola na mão ou por oscilações de um raio luminoso. Uma linha ondulada traçada em um pedaço de papel, por um tubo de vidro, deixando um risco de tinta sobre o papel móvel, é o método habitual de percepção de notícias vindas de até do fim do mundo. O traço registrado por um risco de tinta se mostra aos olhos do espectador não instruído tão ininteligível quanto aos de um selvagem. O mistério que o espírito popular atribui ao telégrafo sem fim, quando de seu início, é um exemplo do fato de que o povo é inclinado a supor que os métodos físicos de comunicação são estranhos e fantásticos desde o momento em que eles lhes são desconhecidos. Tomando dois espíritos sincrônicos em razão de seus conhecimentos comuns e conhecidos também as suas faculdades de transmissão e de recepção, porque elas não se adquirem naturalmente, as experiências em asilos para surdos e mudos. Nós verificamos que quase todos os instrumentos poderiam ser utilizados para transmitir ideias. Basta tornar ativo qualquer processo físico e fazer nascer no mundo material algum movimento. A atuação através do mundo material parece indispensável, pelo menos durante o tempo que tivermos cérebro. Entretanto, o fato de que o espírito possa agir pouco que seja sobre a matéria fica obscuro. Como transpor o abismo entre o psiquismo e o físico? Pergunta. Por quais meios pode a nossa ideia ou a nossa vontade modificar o movimento da menor porção de matéria, quer seja este o dedo mindinho ou uma célula cerebral? Pergunta. Tudo isso é presentemente uma incógnita. Assim, não temos nenhuma teoria para a explicação na categoria das impressões psíquicas de um estímulo físico. Alguns filósofos dizem-nos que, na nossa falta de compreensão concernente à conexão entre a causa e o efeito, neste caso, a ação recíproca entre o psiquismo e o físico, não há nada de excepcional. Nós nos apercebemos da dificuldade mais facilmente aqui do que nos casos comuns, mas esta dificuldade existe por toda parte. O nosso erro é o de não vislumbrar tal dificuldade. Assim dizia Lotzer, ainda que eu não esteja inteiramente de acordo com ele. O fundo deste erro é que nós queremos possuir sempre um conhecimento da natureza, da ação recíproca das coisas umas sobre as outras, conhecimento que não possuímos, mas que é impossível em si mesmo. Daí considerar a relação entre a matéria e a alma como excepcionais, pois ficamos espantados ao percebermos que não temos conhecimento algum da natureza de suas relações recíprocas. É fácil demonstrar que na relação entre o corpo e a alma não existe nenhum enigma maior do que em qualquer exemplo de causa e efeito. Somente a nossa falsa vaidade de compreender algo em um caso excita o nosso espanto de nada compreender no outro. Citação de Lotz pelo professor McDougall em Corpo e Mente, página 207. Estou de acordo em que não podemos compreender inteiramente a ação de uma porção de matéria sobre a outra, da mesma maneira que a força exercida por um átomo sobre o outro, a menos que tenhamos conhecimento nas ações elétricas ou magnéticas, isto é, a menos que conheçamos o éter. Insisto em que, se não podemos esperar chegar a uma compreensão racional da ação recíproca entre a alma e a matéria, seremos forçados a fazer um apelo de uma forma ainda desconhecida a essa grande e substancial entidade física como intermediária. Mas, embora a natureza da ação recíproca entre o físico e o psíquico seja desconhecido, o fato em si é certo e familiar, de tal modo familiar que não desperta atenção alguma, é considerado como fato normal. Nós mesmos somos um fato positivo,
governamos a energia terrestre, pomos em movimento a matéria, modificamos sua configuração e produzimos efeitos que antes não se realizavam. Partilhamos desse poder até o certo ponto, como todos os animais que igualmente produzem estrutura específica, tais como ninhos, teias de aranha, conchas. Porém, entre tais atividades animais, há algumas delas especificamente humanas e mais especialmente esses sinais físicos aceitos pela nossa porção da humanidade, que são ininteligíveis à nossa raça. O instrumento por meio do qual executamos tais coisas no plano físico é primordialmente o sistema cérebro neuromuscular, compondo a maior parte do nosso corpo. De uma forma ou de outra, nós utilizamos os estímulos do cérebro, de sorte que um impulso passa pelas suas fibras com uma ligeireza que se pode medir e fazer contrair um dado músculo de uma maneira determinada. Pode-se verdadeiramente considerar o processo como milagroso, como toda outra coisa, mas qualquer que seja a sua natureza, ele existe, embora não possamos analisá-lo completamente. Portanto, podemos dizer que a menor execução de um movimento, seja a simples piscadela de uma pálpebra ou o franzir do nariz, não é deslocado. Porém, se o dispositivo é uma porção de matéria, por exemplo, o manipulamos de um telégrafo, morre um semáforo, ou melhor ainda, uma pena ou um lápis, permitindo o movimento à vontade. Não há limite à inteligência ou à emoção, que é assim possível de transmitir indiretamente. Todos os métodos de transmissão, qualquer que seja a forma de utilização, pressupõe uma outra pessoa dotada de recepção, possuidora de um instrumento conveniente para receber a impressão física, bastante alerta na sua interpretação mental. Podemos assim estimular o mecanismo, e os instrumentos valem mais do que outros, mas não importa qual instrumento, quase possa bastar. E é claro que a laringe, como o seu aparelho, não é senão um instrumento mais altamente especializado para a sua função que toda outra porção de matéria, visto que o instrumento que temos especialmente adestrado e ao qual já estamos habituados. Possibilidade de um instrumento emprestado. Podemos agora admitir que toda pessoa possui uma laringe e uma mão ligadas a um sistema cérebro-neuromuscular semelhante ao nosso, e que algumas desenvolvem o emprego desse instrumento pela educação quase da mesma maneira que nós. Seria possível que o mecanismo transmissor de uma ou outra não possa jamais ser impregnado por nós em um lugar. Não possa jamais ser. Seria possível que o mecanismo transmissor de uma outra pessoa não possa jamais ser empregado por nós em lugar do nosso? Pergunta. Suponhamos que um físico ou qualquer químico faça entrar em um laboratório uma outra pessoa, e ali busque fazer alguma experiência ou dirigir alguma investigação. Ele acharia muitas dificuldades, pois que não saberia então em quais ordens as coisas estariam arranjadas, embora sem embaraço tivesse êxito até certo ponto. Ele veria objetos familiares, tais como balanços, provetas e frascas, e conheceria quase todos os usos do aparelho. Haveria muitos que não teriam necessidade, faltaria alguns que lhe seriam necessários, mas ele acharia meios de escolhê-los, de adaptá-los mais ou menos aos seus fins e utilizá-los a seu modo. A questão se resume então em saber se esse laboratório de que alguém é dono, a qual alguém está acostumado, pode por um meio qualquer funcionar e ser utilizado por uma inteligência estranha que não é o seu proprietário. Em outros termos, pergunta-se: um pensamento ou uma ideia no espírito de uma pessoa pode excitar um movimento ou produzir uma resposta qualquer no mecanismo de uma outra? O fato experimental da telepatia parece sugerir que um dia que uma coisa semelhante é possível. A ação telepática comumente produz entre dois espíritos, e a passagem do psiquismo para o físico pode se fazer de maneira habitual. Porém, a faculdade de telergia, ainda mais obscura, a qual em aparência somos às vezes obrigados a recorrer para achar a explicação para um fato observado, parece demonstrar que o aparelho transmissor de um sensitivo ou de uma pessoa excepcionalmente dotada pode às vezes ser posto em atividade por uma outra inteligência,
desde que o seu dono queira deixar vaga uma parte do seu organismo e que ele seja bastante generoso para permitir que um outro faça uso dele, que a operação em um dado caso seja feita pela telepatia ou telergia é um detalhe. O que a operação será rara ou frequente é igualmente de pouca importância. A coisa principal é que o mecanismo corporal de algumas pessoas, embora geralmente sob controle delas, não o é exclusivamente. Os fatos da personalidade múltipla sugeriram há muito tempo a existência do controle de uma inteligência por outras inteligências estranhas. Estes nem sempre sendo benfazejos, a faculdade assim demonstrada, patologicamente reconhecida, sem controle, pode, em certas circunstâncias e condições melhores e mais sãs, ser utilizado para serviços simpáticos. Os médios são pessoas que possuem a faculdade de permitir que os seus organismos sejam operados por outras inteligências que não são as suas. A mediunidade não é, pois, senão a resposta fisiológica a um estímulo de uma outra inteligência, que ela seja ou não uma verdadeira faculdade é uma questão de evidência. Digo explicitamente, tanto quanto eu posso saber na presente hora, que a sua verdadeira existência é a hipótese mais simples que se possa formular para a explicação de certos fenômenos que muitas pessoas obtêm por meio de experiências. Ela não parece uma faculdade rara, embora exista em diferentes graus, é provavelmente suscetível de ser cultivada e melhorada. Muitas pessoas podem obter o que se chama de escrita automática, uma das formas mais simples da mediunidade. Isto é, permitir que a sua mão ou seu braço seja controlado por uma inteligência na aparência estranha, mas benévola, sendo a sua inteligência retirada localmente para a intervenção de outra para dar lugar à incorporação e manifestação. O transe é um afastamento mais pronunciado da atenção consciente. Durante o transe, algumas pessoas podem permitir que o seu órgão vocal seja utilizado para a transmissão da palavra e às vezes para a expressão de ideias inteiramente fora do seu alcance. Tais pessoas, ao sair do estado de transe, não se recordam do que disseram, ainda que haja provavelmente sempre um registro em uma parte do seu cérebro capaz de ser excitado por meios convincentes. O transe difere do sono hipnótico, embora possuindo ambos muitos pontos de contato, mas ao passo que no estado hipnótico o sensitivo está sob controle da sugestão ou mais ou menos controlado por uma pessoa viva. O fato notável no estado de transe ou em uma variedade especial desse estado é que o organismo pode ser governado por inteligências desencarnadas ou, em outras palavras, por pessoas cujo mecanismo corporal foi completamente destruído. Parece que existem todos os graus de impressionabilidade e todas as variedades de resposta física, desde as sacudidelas mais elementares de uma mesa ou de um braço, de semáforo até a escrita ou a pronúncia de frases inteligíveis. Às vezes, entretanto, bem que raramente ideias são expressas em uma língua desconhecida do médium. A facilidade com que as comunicações se pode estabelecer depende muito da faculdade e habilidade do comunicante, ainda da inteligência da pessoa que as recebe. Mas depende também das aptidões dos hábitos do instrumento fisiológico utilizado. Pode muito facilmente ser utilizado para proferir frases habituais ou banalidades, porém, bem mais difícil é levá-los a expender ideias profundas ou fazer uso de uma linguagem habitual, e isto é quase impossível por meio de um instrumento sem instrução, embora sempre seja assim. Há palavras vazias de sentido em muitas ocasiões, bem como dificuldade de pronunciar nomes pessoais. A experiência com efeito parece bem semelhante ao ditado de um telegrama por telefone. Frases familiares são facilmente captadas, ao passo que palavras estranhas e nomes pessoais precisam ser repetidos e vários. Assim, perguntas bruscamente interpoladas no meio de uma mensagem podem ter o efeito de desconcertar o comunicante, e algo semelhante a uma mudança brusca no assunto pede facilmente comprometer a nitidez da mensagem, a menos que essa já tenha sido escrita antes e que a transmita de maneira mecânica. Em cada caso, o mais familiar ou mais extraordinário importante é considerar, e eu devo repetir, que a parte essencial da comunicação é sempre de caráter mental, quer seja ela feita pela palavra articulada, pela escrita ou por uma representação qualquer. Os meus empregados por um pintor, por exemplo, para representar a sua ideia, consiste em um arranjo de cores de uma certa maneira, do mesmo modo em que um compositor musical imagina certos sons. O que ele faz, na realidade, escrevendo instruções que permitirão a uma pessoa competente reproduzir mais tarde os sons que foram desejados.
E essa reprodução se realiza na presença de uma pessoa não dotada de um aparelho receptor conveniente. Como aquele aqui chamando de vista ou ouvido cultivado, a mensagem imaginada por um pintor ou um músico executante não atingirá o seu fim. Tanto que há no quadro, como todas as notas musicais podem ser vistas ou, no caso das notas, ser ouvidas por um selvagem ou por um animal, mas neles, como nós não entendidos, é a mesma coisa que nada. Para ver um quadro como ele deve ser visto, apreciado, a música é preciso de certa faculdade, uma espécie de atenção e compreensão mentais em certa resposta, e sem resposta psíquica nada se faz. A nossa apreciação de uma obra de arte depende a nossa apreciação de uma obra de arte depende nossa contribuição. Não devemos, pois, espantar-nos de que, se a harmonia psíquica é estabelecida, a parte física da transmissão pode verificar-se com facilidade. Um gesto pode transmitir muito sem palavras. A leitura dos lábios é muitas vezes empregada pelos surdos. A simples inscrição de sinais sobre linhas pode representar para musicistas harmonia e melodia. Linhas negras sobre uma folha de papel constituem o lado físico de um poema. Mesmo as sacudidelas de uma mesa são reconhecidas como capazes de transmitir inteligência e emoção, por estranho que possa parecer. A bizarra faculdade da telepatia prova que, no fim das contas, pode-se mesmo dispensar o menor estímulo físico, ainda que, em certas circunstâncias, o processo seja habitualmente lento e incerto. Então, não é verdadeiramente assombroso que uma organização corporal inteira, embora pertença a ela e a outra pessoa, possa ser empregada habitualmente por uma inteligência desencarnada, na hipótese de que as inteligências semelhantes existam e que tenham elas a capacidade e a vontade de transmitir às pessoas ainda ligadas à matéria alguma mensagem afetuosa ou alguma prova engenhosa de sua existência póstuma e sua identidade. Pergunta: se os nossos parentes e os nossos amigos existem verdadeiramente após terem deixado seu corpo terreno, eles possuem tudo o que é necessário como um aparelho psíquico ou mental para estabelecer uma comunicação, sendo a única coisa que lhes falta um instrumento físico e, por hipótese, a presença de um médium parece assegurá-los. Se eles podem operar sobre organismos fisiológicos estranhos, do mesmo modo que antes operavam sobre o seu sem saber de forma alguma como, fora do simples fato de operar, o resto é fácil. Eles estão ao corrente dos nossos códigos e dos nossos modos de pensar, e se pode conseguir fazer funcionar o mecanismo de uma maneira bem semelhante à empregada outrora. É natural supor que nós podemos compreendê-lo. Mister se faz que nós ponhamos em uma atitude receptiva e lhes prestemos a atenção necessária, pois de outro modo ficarão impotentes. Às vezes poderão fazer esforços especiais para atrair a nossa atenção, poderão chamar-nos, por assim dizer, mas é preciso uma cooperação mútua para se receber uma mensagem, algo coerente. As mensagens que nos chegam são frequentemente simples, algumas vezes são apenas palavras de afeto seguidas de tentativa para estabelecer uma identidade em face de uma incredulidade persistente tradicional, por reminiscências insignificantes e frases características. Tais palavras simples e hesitantes, transmitidas por meios não habituais, como uma dificuldade evidente, algumas vezes recebidas com um silencioso proposital e muitas vezes por uma incredulidade mal dissimulada, são uma questão perturbadora para a igreja e uma loucura para a ciência, mas para as aflitas constituem a força e um conforto de valor incalculável. É possível a comunicação com os mortos? Pergunta.
Porque creio na imortalidade da alma, seu Oliver Joseph Ludwig,